se faz necessário uma revisão completa da formação e da própria estrutura das forças de segurança do Brasil, não? Em primeiro lugar, em relação especificamente aos atentados terroristas e essa função anterior de meses de acampamentos golpistas e terroristas em frente aos quartéis generais, é necessário que exista uma responsabilização dos governadores. Acho que esse é o ponto-chave. Aqui no Rio Grande do Sul, especificamente, o Ranolfo Vieira Júnior, que foi delegado, aposentado, mas era delegado, estava governador do estado, né, herdeiro do Eduardo Leite, depois passou o cajado novamente para o Eduardo Leite. Ele foi extremamente leniente, compassivo com os acampamentos, descumpriu, inclusive, ordens judiciais do TSE, do STF, exigindo a desocupação. Tem vídeos de comandante da Brigada Militar, que é a nossa Polícia Militar do Rio Grande do Sul, indo até o acampamento dizendo: olha, vocês são muito ordeiros, vocês são muito disciplinados, nós gostamos de vocês, mas existe uma decisão judicial, quem sabe vocês se retiram tranquilamente daqui desse espaço. E isso se replica em diversos outros estados. Quer dizer, os governadores, os secretários de segurança, os comandantes das polícias militares são responsáveis pelo atentado terrorista que aconteceu no último domingo, no dia 8 de janeiro de 2023, o maior atentado terrorista da história do Brasil. E isso foi montado, isso foi gestado. Nós tivemos, dia 12 de dezembro, atos terroristas na diplomação do Lula em Brasília, queima de ônibus, queima de veículos particulares, depredação do patrimônio público, ataque à sede da Polícia Federal e com a complacência da Polícia Militar do Distrito Federal e do ministro da Segurança Pública, da Justiça e Segurança Pública daquele momento, né, o Torres, que depois foi ser secretário da Segurança do Distrito Federal quando aconteceu novamente um atentado terrorista. Dia 24 de dezembro, tivemos um caminhão, né, com explosivos que seria jogado contra o Aeroporto Internacional de Brasília, nossa sede nacional, né, da nossa federação, e feito por um militante que estava em acampamentos terroristas. Então, para mim, o ponto-chave nesse momento, a primeira coisa que tem que ser feita é a responsabilização dos agentes da segurança pública e de toda a cadeia de comando que permitiu que a gente chegasse nesse momento. Em relação à Polícia Militar do Distrito Federal, a primeira coisa é identificar os agentes que estão filmados. Isso não é difícil, né? Temos diversas filmagens dos agentes ali tomando água de coco, tirando selfie, permitindo a entrada. Tem imagens ali da tropa de choque permitindo a entrada dentro do Congresso Nacional, com escudos, inclusive, poderiam ter trancado aquela entrada naquele momento, né? Tinham armamento para isso, equipamento para isso, seria o suficiente, nitidamente, e optaram por deixar, inclusive indicando qual era o caminho que eles deveriam seguir. Quer dizer, todos esses policiais, nitidamente, praticaram crime de prevaricação e, a partir de um processo administrativo disciplinar, a pena tem que ser de demissão e tem que ser rapidamente. Isso tem que ser feito. Por isso que é importante a intervenção do governo federal na Secretaria da Segurança Pública para que essas responsabilidades e esses agentes sejam identificados e imediatamente demitidos a bem do serviço público. O que é a demissão a bem do serviço público? É aquele agente que nunca mais poderá participar de um concurso público na sua vida. Então, para mim, essas são as principais ações iniciais em relação aos policiais que prevaricaram. Isso tem que ser uma mensagem em nível nacional. Uma mensagem que é o seguinte: o policial, ele é um cumpridor de leis, o policial, ele é um cumpridor da Constituição Federal e pouco importa para ele em relação a ações de movimentos sociais ou ações de turba, se ele torce para o time A ou B, se ele torce ou é eleitor do partido A ou B, ele, naquele momento, representa o Estado e ele tem uma função pública a cumprir, que é a defesa do patrimônio, que é a defesa da vida, que é a defesa da ordem pública. Essa é a função do policial. Aqueles que querem, nesse momento, se utilizar da farda para desestabilizar a democracia, para colocar em prática a sua ideologia ou as suas crenças político-partidárias, ideológicas, não deve estar dentro da polícia. Ele deve estar entre os manifestantes e hoje preso, né? E é bom que se diga, né? Esses manifestantes receberão aí, os identificados, mais de 20 anos de cadeia, provavelmente.
Então, esse é o ponto-chave. E aqueles policiais que participaram desses atos, que foram lenientes em todo o Brasil, devem ser responsabilizados e considerados como partícipes ou coautores desses crimes e também, quem sabe, receberem essas penas conjuntamente na medida da sua responsabilidade, além da pena da prevaricação, além de um processo administrativo que visa a demissão a bem do serviço público. Para mim, esse é o momento inicial, né? E os secretários da segurança responsáveis da mesma maneira, e quem sabe os governadores, o Ibanez já inicia esse processo e que isso sirva de exemplo, porque é muito importante que a gente faça essa depuração e mande uma mensagem para os policiais radicalizados de que nós não teremos tolerância com aqueles que não respeitam a democracia, não respeitam a lei e a Constituição.